Uma outra questão que já aqui foi levantada, mas eu gostava de referir relativamente a outros aspectos. Há um diretor de serviços do BPN, antigo administrador do BPN também, ao tempo da gestão Oliveira e Costa, que auferia, pelos vistos auferia, um vencimento próximo ou superior àquilo que eram os vencimentos do Conselho de Administração do BPN. Há quem diga que era até superior. Não sei se o seu engenheiro conhecia. Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Não. Mas se o informassem hoje desta situação como, digamos assim, responsável pela gestão do BPN, achava correto? Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Eu não faço a menor ideia do que é que está a falar. É dizer que há um diretor de serviços no BPN que ofere por um contrato estabelecido ao tempo, no momento em que fazia parte dos quadros do Dr. Oliveira Costa, oferia vencimentos superiores aos dos membros do Conselho de Administração do BPN. O senhor engenheiro disse-me que não sabia dessa questão e eu acho perfeitamente natural que não soubesse. A pergunta que eu lhe fiz é, se soubesse, achava natural que isto sucedesse? Não é normal. E, finalmente, o senhor engenheiro Faria de Oliveira sabia que o BPN pagou à consultora Roland Berger, entre outubro de 2008 e fevereiro de 2011, 5,5 milhões de euros pela prestação de serviços? Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Isso faz parte da gestão corrente do BPN e, na realidade, a única coisa que lhe posso dizer é que o envolvimento da Roland Berger em todo o processo de reavaliação e de definição estratégica em relação ao BPN foi muito intenso. Obviamente, as condições da contratação é o Conselho de Administração do BPN que deve, com quem deve colocar a questão. O trabalho da Roland Berger, que assim pude apreciar, porque tive que ler todos os dossiês que eles apresentaram, foi sempre um trabalho que considerei de muita qualidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Sugiro mais, acrescento que depois, entre fevereiro de 2011, ou se quiser, agosto de 2011 e março de 2012, o Conselho de Administração do BPN pagou mais 1,4 milhões de euros à Rollenberger, isto é, pagou num total 7 milhões de euros pelos trabalhos prestados para a Rollenberger e, portanto, um banco que tem os problemas que tem, que estava a reduzir custos significativamente, que, enfim, tinha despedido ou cessado contratos temporários com mais de 280 trabalhadores, estes custos, de facto, são significativos. Perdão. E eu queria voltar ao tema da Caixa, Sr. Engenheiro, ao tema da Caixa, e já aqui abordamos. Eu outro dia questionei o anterior Ministro das Finanças e ele finalmente, ao fim destes anos todos, reconheceu que a proposta de compra, de aquisição da Caixa Geral de Depósitos tinha sido combinada com ele, para utilizar uma expressão simples de perceber, mas depois explicou mais nada. Isto é, aliás, é habitual, o professor Teixeira dos Santos faz muitas afirmações, mas explica e documenta muito poucas. E, portanto, para além desta informação, depois não explicou mais nada. E a verdade é esta, senhor engenheiro Faria dos Santos. Faria de Oliveira, perdão. Eu sei, eu confundi os nomes. A proposta, a resposta do Conselho de Administração do BPN, dada em 30 de outubro, é ou pode ser considerada um não ao negócio proposto pela Caixa? Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Guarda este Conselho de Administração deliberação do Sr. Ministro das Finanças sobre uma nossa proposta de ordem estrutural em documento intitulado Plano BPN 23x8. Por conseguinte, não tem este Conselho de Administração, como igualmente Vossa Excelência sabe,
posição a transmitir a respeito da proposta da Caixa que consta da carta supracitada. Não a tem por agora e enquanto não tivermos resposta do Sr. Ministro das Finanças. Entretanto, ouvi a título confidencial um número muito restrito de acionistas da SLN, representativo, porém, de uma elevada participação no capital. Estes acionistas pediram para comunicar a Vossa Excelência uma pré-contraproposta, o que já fiz em reunião que ambos tivemos na passada segunda-feira e agora deixo aqui registada. Vender todo o grupo SLN, total das ações da SLN, 700 e tal, um número. Preço de referência, Operação Cabaz, 1,16 por ação. Consequentemente, realização da segunda e terceira tranche da Operação Cabaz a cargo do novo acionista. Mais me pediram para relembrar que uma eventual venda do BPN carece de prévia aprovação da Assembleia Geral por 75% dos votos. Reitero que os pontos anteriormente expressos, I, 2Is e 3Is, não é posição do Conselho de Administração a que presido, porque uma tal posição não está ainda assumida. Portanto, esta carta, e na sequência das conversações, levavam, de facto, a admitir que ou a Caixa comprava o grupo SLN, que nunca esteve em causa, ou não havia interesse na venda do BPN. Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Ó Senheiro, quando se faz um negócio e se responde dessa forma, isso significa que não está interessado no negócio? Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Deixa-me continuar, Sr. Engenheiro. Quando se apresenta uma pré-contraproposta e se diz que contactou um conjunto de acionistas com elevada participação social no grupo, isto significa que se está a rejeitar liminarmente a proposta? Engenheiro. Significa porque a proposta era de comprar o banco e não a SLN. Sr. Deputado Honório Novo. Ó Sr. Engenheiro, muito bem. E o que é que impedia a Caixa de responder dizendo: nós estamos interessados não em comprar o grupo, mas a Caixa, mas o banco, primeiro. E nós estamos interessados em reunir convosco para fazer uma avaliação para eventualmente determinar o justo valor, que é isso que nós queremos. E que foi isso que nós escrevemos no dia 23 de outubro. Nós, Caixa. Era isto legítimo ou não? A Caixa Geral de Depósitos só colocou a possibilidade de comprar o banco. Nunca colocou a possibilidade de comprar um grupo empresarial com atividade nos mais variados setores de atividade, o que incumpre as disposições do regulamento, do regimento da atividade bancária nacional. Portanto, não foi isso que nos foi respondido. E ainda por cima, o preço apresentado era completamente irrealista. Duas coisas ao mesmo tempo. Sr. Deputado Honório Novo. Mas, ó Sr. Engenheiro, foi o que eu disse. O que é que lhes impedia de responder formalmente dizendo não, o grupo não, o banco sim, em condições, vamos ver. Se eu estivesse, se a Caixa, com a carta que enviou ao BPN em 23 de outubro, estivesse firmemente interessada na compra e não tivesse sido apenas uma instrução dada pelo Estado e pelo acionista, de certeza que faria uma contraproposta à contraproposta do BPN. Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Sr. Deputado pode fazer as interpretações que entender e que quiser. Eu apenas lhe posso dizer que a carta que a Caixa Geral de Depósitos apresentou era para verificar se havia algum interesse em nos venderem um banco por um justo valor, que mais tarde se verificaria que era altamente negativo, profundamente negativo, e a resposta que obtivemos é uma resposta claramente no sentido de nós estarem muito interessados nisso e, portanto, demos o assunto por encerrado. Sr. Deputado Honório Novo. E, portanto, é normal que a Caixa nem sequer tenha respondido formalmente no dia 1 de novembro, apesar de ser feriado na altura, a dizer, não, nessas condições não estamos interessados, ponto final. Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Sr. Deputado, eu lamento dizer, mas acho que é normal. É normal. Pois. Eu também lamento. Sr. Deputado Honório Novo. Eu confesso que eu também lamento, Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, se calhar lamenta tanto quanto eu, porque se eu estivesse na sua posição, eu escrevia uma resposta, quanto mais não fosse por educação. Mas a resposta foi dada verbalmente, não é preciso, nem tudo tem que ficar por escrito.
Senhor Deputado Honório Novo. Vamos mudar de assunto. Este tema já está suficientemente clarificado e, do meu ponto de vista, mostra que, de facto, isto foi uma instrução dada pelo Estado que constituiu, de facto, uma manobra de diversão e, portanto, face a uma resposta, 2 dias depois estava uma decisão de nacionalização feita, enfim, nas condições que nós sabemos. O Sr. Engenheiro eu tinha aqui esta questão, já foi suficientemente explícito, sobre a posição de exposição da Caixa ao BPN e aos veículos, mas eu não consigo perceber quando é que surgiu estes 1.000 milhões de papel comercial adicional de exposição. Os 3.000,1 sei, os 0,795 milhões também sei, o senhor já os tinha referido em janeiro de 2011, o restante não sei. E faço uma outra pergunta concomitante com esta. No processo de venda, os 400 milhões de papel garantido do BPN foram transferidos para o atual proprietário? Há alguma transposição de responsabilidades ou assunção de responsabilidades novas por parte da Caixa resultante do processo de alienação que envolva agora um novo acionista do BPN? Senhor Engenheiro Ferreira Oliveira. Vou ter que pedir um momento para ver aqui, para consultar aqui uns papéis. Engenheiro, eu dou-lhe uma pista, mas é meramente uma pista. Eu suponho, esperar. Deputado, todo o tempo conta aqui. Não, o tempo estou a falar para o Presidente da Comissão. Eu suponho que será ativos adicionais transferidos no processo de venda que não estavam inicialmente previstos no processo de criação dos veículos. Mas esta é a minha intuição. Não tenho aqui nada que demonstre isso. Podia ir procurar, mas não sei. Vou pedir que pergunte ao Dr. Alberto Rosa. Eu tenho aqui como foi feita a redução da exposição de 5.728 para o atual valor de 4.895, dos quais uma parte é sem garantia do Estado, mas não tenho, sei que em 17 de junho de 2011, na realidade, houve um programa de papel comercial de 1 bi, eu admito que seja este, mas não tenho aqui a explicação. Portanto, eu peço para perguntar ao